Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui com a Unijovem reunida para mais um bate-papo. E hoje vai ser com a nossa irmã Anne, né, que vai nos trazer a palavra que se encontra em Romanos capítulo 12, no verso 2, que trata sobre a metanoia, a mudança de mente, não ser conformado com este mundo. Mas antes, eu peço para a nossa irmã Sinara fazer a oração inicial para que possamos já começar essa conexão com Deus. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos primeiramente, Senhor, por estarmos aqui vivos, meu Pai, pelo Senhor ter nos trazido até aqui em segurança, Senhor, e por ter preparado este momento tão maravilhoso para nós, Senhor. Pai, abençoa a vida de cada um que está aqui, meu Deus. Usa os lábios da irmã Anne, Senhor, para falar conforme o teu querer e a tua vontade aos nossos corações. Pai, que o ensino que nós tivermos aqui, que nós venhamos levar de forma prática para a nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos dar continuidade, elogiando o nosso Deus com a nossa irmã Ioná. E se você souber a canção, por favor, nos ajudem. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor. E que o louvor a Deus seja nosso estilo de vida, né? Que não seja só um momento, mas que nós possamos louvar o Senhor todo o tempo. Te louvarei. Louve ao Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Louve ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei.
espaço à nossa irmã Anne, para que ela possa bater esse bate-papo com a gente. Fiquem à vontade para, se tiver alguma dúvida, perguntar à nossa irmã Anne ou para alguém que esteja aqui, e que a gente possa desenvolver nesta noite um aprendizado a mais para nossas vidas, né? Pois é uma passagem bíblica muito importante no combate da batalha cósmica, que são a verdade de Deus contra as mentiras do mundo. Que Deus te abençoe, sinta-se à vontade e que você possa nos abençoar nessa noite. Graça e paz, amados. É com muita alegria, né, que a gente está aqui hoje para bater esse bate-papo com vocês, principalmente com um tema que chama muita atenção da igreja no mundo atual. Como boa pedagoga, eu pensei numa dinâmica, e agora aqui olhando o microfone, eu falei, Jesus, como é que eu penso numa dinâmica e não pode microfone para todo mundo? Mas eu não queria começar em formato de pregação. Eu queria que fosse realmente um bate-papo. Então, eu trouxe nessa sacolinha aqui 7 situações para a gente discutir um pouquinho à luz da palavra de Deus. E aí eu não sei como é que vai ser, porque não tem microfone para todos, mas... Falou sem. A gente vai higienizar. Eu vou agora higienizar. E a partir de agora, todo mundo fala de máscara no microfone, Isso, tá bom? Pronto. Então, eu vou começar com você, Sinara. Tem 7 situações aqui. Você vai tirar um papelzinho e vai dar uma lida na primeira situação, para a gente começar a discutir essa situação que você vai tirar aí. Terceira situação. Priscila é uma menina muito bonita e está sempre ouvindo que precisa valorizar a sua beleza. Então, ela começa a usar shorts muito curtos, camisetas bem decotadas, vestidos bem justos, calças ligadas em seu corpo, sem falar na maquiagem, que está sempre ressaltando seus traços mais exóticos. Problema de quem olha o que é bonito é para se mostrar mesmo. Quem tiver seus maridos, na igreja que invistam. Esse discurso precisa acabar, é dos machistas que acham que a mulher sempre é a culpada em chamar a atenção do homem. O que pensa a Bíblia sobre isso? Você pode responder essa pergunta, Sinara? Bom, eu me converti tem 3 a 4 anos e eu sofri um pouco dessa influência do feminismo, né? Uma pergunta foi para a pessoa certa. E como é que eu posso dizer? Esse tipo de vestimenta realmente chama a atenção dos homens. Se eu disser que não, eu estou mentindo, realmente chama mesmo. Mas para que está chamando a atenção? Está chamando a atenção para o teu corpo? Será que o homem que vai se interessar pelo teu corpo vai se interessar pelo aquilo que tem no teu interior, que é o mais importante? Né? Será que o que pensa a Bíblia sobre isso é que a gente tem que se vestir com modéstia e trazendo glória a Deus a tudo que a gente faz, né? E, no meu ver, esse tipo de coisa não traz glória ao Senhor. E devolvo a palavra. Ok. Eu vou primeiro, a gente vai tratar de todas as situações, depois a gente vai entrar, tá certo? Vamos lá? Tom. Então, vamos lá. Segunda situação. João tem um grupo de amigos fora da igreja e eles sempre saem juntos. Fazem acampamento, festinhas na casa de um deles e estão sempre se pegando. João pensa, preciso fazer isso também, porque senão vou chamar a atenção e daqui a pouco todos suspeitarão que eu não sou homem. O que você faria, eu diria a João? Minha mãe me diz logo, né, que você não é todo mundo. Eu ia dizer primeiro isso a João, né, João? Você não é todo mundo, João. Então você não precisa ir na mesma
na mesma vibe como os jovens dizem hoje, né? João, sendo cristão em si, eu aconselharia ele primeiro a observar Salmos 1, né? Para não se assentar à roda dos escarnecedores, né? Sempre buscar influências de pessoas que conhecem a palavra, de pessoas que têm sabedoria, discernimento, para que possa ajudá-lo a ele nessa situação, né? Mas isso abre um precedente também para a nossa comunhão aqui dentro da igreja, o nosso relacionamento com o outro, né? Quem é o outro e quem é o nosso próximo? O outro é aquele que tem Jesus como único e suficiente Salvador, né? Está ali em comunidade comum. E o próximo é aquele que ainda não tem uma aliança com Cristo, né? Mas é uma pessoa em potencial para ser. Então, que nós possamos, como igreja também, observar esse João, né? Que muitas vezes João pode estar em qualquer banco, em qualquer lugar da igreja. E nós, como corpo de Cristo, nós necessitamos sim estar em busca desse João, porque amanhã João pode não fazer mais parte desse corpo, né? Então, o que eu tenho, só para finalizar, para falar mais a João, é que o referencial dele tem que ser Cristo Jesus, né? Esse é o alvo que ele tem que seguir, não é? Porque lá em Filipenses 2, diz sobre a vinda do nosso Cristo, né? Ele não se usurpou ser igual a Deus, né? Mas veio, deixou a sua glória, encarnou, nos ensinou o caminho correto para o qual nós devemos andar. Ele foi aquele que deu testemunho da verdade. E essa é a verdade que nós temos que colocar na nossa mente e no nosso coração, né? É isso. Primeira situação. O mundo está online e você está fazendo avaliações na faculdade, na escola, pelo celular, pelo computador. Há algumas questões que Ana está em dúvida. Então ela pensa: tudo bem se eu consultar o Google ou verificar nos livros e apontamentos só para me certificar que está correto. O que você faria? Bom, é a questão do valor da honestidade, né? E também o quanto que você está comprometido com o seu aprendizado. Porque, no final das contas, ninguém está vendo. Então, o que é mais importante? É se ninguém está vendo ou é o seu compromisso da sua conduta com Deus, que você sabe que Deus está ali, está com você? Então, é isso. Quinta situação. Combinamos de, após o culto, comer uma pizza. Na hora de pagar a conta, se percebe que o garçom deixou de anotar 2 sucos e um refrigerante. É presente do céu economizar esse din-din. Afinal, você não pediu que ele esquecesse, nem ocultou o consumo que ele tem. O consumo ele tem a obrigação de anotar. Isso não é problema seu. O que você faria? Misericórdia. Presente do céu, né, não? É a questão da honestidade que Ana acabou de falar, né? A gente acabou de sair do culto, sendo cristão, fazer um negócio desse, né? De Deus, não. O certo é sinalizar ele que ele errou e pagar a conta. Quarta situação. Estou em uma comemoração com os brothers e as minas. Então alguém traz uma bebida que todos querem experimentar. Não vou ficar de fora e deixar que os outros façam chacota de mim. Só um copinho não faz mal e não desperta a atenção de ninguém para eu ser diferente. Você conhece alguém ou já pensou assim?
Deus está colocando as situações nas mãos de quem Ele gostaria que respondesse, né? Em, vamos dizer, 19 anos, nos caminhos do Senhor, eu vivenciei essa situação. Então, no início não foi fácil, e principalmente aonde a gente menos espera, na minha família, essa situação aconteceu. E eu tinha um versículo bem firmado na minha mente nesse momento, que eu disse para ele: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E é o lugar mais difícil para a gente dar esse testemunho, é dentro de casa. E graças a Deus, eu venci. E hoje eu agradeço a Deus por ter me dado base, colocado pessoas em minha vida para que me fortalecesse, para que essa situação não pudesse se romper na minha vida cristã. Então a gente tem que resistir e confiar no Senhor. É isso. Sexta situação. Estou namorando já faz um tempo e a gente está fazendo planos para casar. Cada dia o amo mais e eu sou dele e ele é meu. Ninguém vai saber, ninguém viu. Eu posso provar um pouco aquilo que será meu. Não é pecado. Deus está a nos abençoar. Você também pensa assim? Misericórdia. Está repreendido em nome de Jesus. Não é isso. Esse pensamento, ele é real. Ele não é inventado, não. Isso passa pela mente. É uma forma que o diabo tem de... Ele conhece os pontos fracos de cada pessoa, né? Então, é uma tentação que vem. Só que você precisa colocar onde é que está o seu foco, né? Do relacionamento que você quer cultivar. Porque se você começa pelo final, a base não foi construída ainda, né? Então, exatamente. Então, esse negócio aqui, a faca e o queijo na mão, aí você joga a faca do outro lado do rio e joga o queijo lá para não ter problema. É minha noiva, viu? Muito bem. Sétima situação. Não estou a fim de fazer o que meus pais ou meu líder, meu patrão, me pediu. Então invento uma desculpa, busco um motivo para deixar de fazer o que foi solicitado. Uma mentirinha só de vez em quando não muda muita coisa. E outra, não prejudique a ninguém. Complicado. São as situações sutis, né, que aparecem no dia a dia, não só dessa forma, mas de várias outras formas que a gente tende essa inclinação, né, a querer fazer ou ocultar, mas que não é o correto. É a questão do que a gente já conversou, do não negociar os nossos princípios, né, cristãos, que devem ser estabelecidos e ser firme nessas nossas tentações, né? Bem, gente, eu criei essas situações tentando lembrar um pouquinho do tempo da nossa juventude, né? Mas que, para vocês perceberem que as coisas não mudam muito, né? As bandejas só têm outras formas de serem arrumadas, mas o conteúdo é sempre o mesmo. Porque a nossa luta contra a carne, ela é lá do tempo de Adão e Eva, né? Não é só uma coisa agora, é uma coisa momentânea. Romanos 12:2 diz o quê? Sabe de qual? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, Paulo, quando ele escreve não vos conformeis com este mundo, eu fui estudar, tá? Eu não sou teóloga não, mas eu gosto de estudar.
E ele usa um verbo que vem do grego, me ajuda? Xematizomai, é isso? Que significa conformar-se, tá? E esse conformar-se, ele vem de um substantivo que é forma. E eu estava pensando, né? Não vos conformeis com este mundo. Vem do substantivo forma. E eu estava falando com o Eupídio em casa, eu falei, Eupídio, eu quero fazer uma dinâmica lá, mas é muito complicado usar dinâmica aqui. Mas pensa aí, imagina vocês que a gente tem aqui várias formas de bolo. Formato de coração, quadrada, redonda, oval, várias formas de bolo. E vamos pensar nessas formas de bolo como vários lugares que a gente faz parte. Igreja, escola, família, vizinhança, grupo de amigos, certo? Cada um tem o seu formato, certo? A massa do bolo, se eu fizer uma massa de chocolate e colocar lá nessas formas, elas vão mudar o sabor porque a forma é diferente? Não. Na forma que eu colocar de coração massa do bolo de chocolate, vai continuar sendo bolo de chocolate. Se eu pegar aquela mesma massa e colocar na oval, vai ficar uma forma de bolo oval de chocolate. Certo? Então, o que a gente traz como ensinamento disso aí? A forma é os diversos lugares que a gente vai, é os diversos ambientes que a gente faz parte. Nós somos a massa. E o sabor dessa massa é a palavra de Deus na nossa vida. Então, não importa onde estejamos, onde sejamos colocados, a nossa essência, o nosso sabor tem que ser a vida de Cristo na gente. Tem que ser a palavra de Deus na vida da gente. E esse sabor, ele vai ficar igual em todas as formas. A gente não pode se adequar ao lugar que a gente está, mudando a nossa forma de ser, porque somos influenciados por outras coisas. As situações que a gente colocou aqui, que vocês leram, são situações que vocês enfrentam dia a dia. São situações que chegam para vocês dia a dia. Mas é preciso ter a postura do sabor da essência de Cristo. Quando ele estava falando, Deus me trouxe à memória o versículo que a gente não acende um candeeiro e bota debaixo da mesa. A gente coloca num lugar mais alto para iluminar tudo. Então, é assim que Jesus quer que a gente faça, que a gente não se conforme, não se molde às coisas do mundo. Certo? A palavra mundo aí também vem de uma tradução de século, era. Porque algumas pessoas pensam, mas como é que eu não vou me conformar com este mundo se eu sou do mundo? Né? Nós estamos no mundo. Eu tenho um dizerzinho que eu digo sempre, que eu sou ET, eu sou o extraterrestre. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Né? Nós estamos de passagem aqui, porque a nossa vida não é aqui, a nossa vida é eterna. E quando a gente perde esse foco de que a nossa vida não é aqui, aí a gente começa a querer os prazeres daqui. Mas é preciso que a gente foque que não devemos nos conformar com este mundo. Eu gostaria que alguém abrisse a Bíblia em 2 Coríntios 4:4, principalmente quem está com o microfone, tá? E desse uma lida aí no que é que diz 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, a gente tem que estar bem focado nisso aí. O Deus deste século cegou o entendimento. Gente, eu não sei se vocês estão sabendo, mas a notícia fresquinha do Burger King, né? Da maior polêmica aí, do Burger King, que fez uma propaganda usando crianças, incentivando ao LGBT, que agora tem mais sigla do que LGBT, né? E aí a gente fica assim, mas isso é um absurdo.
né? Isso é um absurdo, vamos fazer os dislikes da propaganda, né? E aí eu até me posicionei no grupo da igreja ontem sobre isso, de que o nosso posicionamento deve ter uma visão mais ampla. O que acontece? O mundo está aí oferecendo tudo que ele tem. Mas o que a Bíblia diz? Que o Deus desse século, ele está cegando o entendimento. O que a gente precisa ter entendimento? E onde é que a gente acha entendimento? Na palavra de Deus. A gente só vai achar entendimento na palavra de Deus. Eu anotei um versículo aqui que fala sobre isso. Deixa eu pescar, viu? 2 Coríntios 3:8, eu pido. Segunda Coríntios 3:8. Isso. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? É isso mesmo? 2 Coríntios 3:8. É. É uma afirmação. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, a gente precisa entender que essa transformação da gente é uma obra do Espírito Santo, não é só a gente. Você precisa buscar a palavra de Deus, porque ela é regra de conduta e fé. E para ter base para combater toda essa influência do mundo sobre a sua vida, se você não tiver com isso aqui, você não vai fazer nada. Porque de nós mesmos a gente não pode fazer nada. Certo? Então a gente precisa não nos conformar com este mundo, mas tem aí, nessa frase, Paulo coloca dois verbos no imperativo. No imperativo contínuo e presente. Professor, é um caso sério, né, Iná? Mas diz assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, 2 verbos no imperativo, não vos conformeis e transformai-vos. Paulo não diz transformem, ele diz transformai-vos. Por quê? Porque essa ação tem que ser contínua. É todos os dias. E a gente não se transforma de uma vez só, não somos transformers daqueles, né, carrinho que está pronto. Todos os dias nós somos confrontados pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, para transformar a nossa vida através do nosso entendimento. E uma vez que nós somos transformados pelo nosso entendimento, a gente pode até pecar. Mas quando você estiver cometendo o pecado, o Espírito Santo vai te dizer, olha, você está indo no caminho errado. Algumas pessoas dizem que leem a Bíblia e não entendem. Por quê? Porque elas não buscam ler com a presença do Espírito Santo para que haja transformação nelas. Muitas vezes leem como se lê um livro qualquer, né? Mas a gente precisa ser moldado e transformado pela renovação da nossa mente. Por quê, irmãos? Por que Paulo não diz transformai-vos pela renovação do vosso coração? Por que ele usa da mente? Oi? Sim, mas por que da mente? Porque assim é o meu entendimento. Fale, isso aqui é um bate-papo, não é só um monólogo, não. Quando você pensa e você está só planejando, quando a partir do momento ele desce para o coração, aí é onde existe o ato, né? Então, cuidado com os vossos pensamentos, né? Quando você pensa, você está ali planejando e tal, mas a partir do momento que... O que é a palavra de Deus? Do coração é a sede, né? As saídas da vida. As saídas da vida. Isso. Repete aí, por favor. Isso. Por quê? Porque quando já está plantado aqui, para você fazer é mais fácil. Então, esse é o meu entendimento, a minha opinião, né? Tom, pode falar. Posso negociar? Pode sim. Posso negociar? Pode. Então, quando eu lembro de mente, entendimento, eu acredito que quando nós temos esse resultado em nossa cabeça, nós nos colocamos na reflexão. Não é? Porque muitas vezes a gente pode estar com o nosso coração cheio do que é pecaminoso, ou cheio de dor, cheio de tristeza,
Mas quando nós colocamos no nosso entendimento, que é onde está a razão ali, o raciocínio, Isso. né? Nós conseguimos nos desvencilhar, né? Esquivar dessa situação que está no coração, porque eu acredito que o coração, como Eupídio falou, Júnior falou, misericórdia, Senhor. Como o Júnior falou, é ali onde a gente vai potencializar a nossa concupiscência, né? A vontade chegou, então o coração está ali batendo, e aí acaba cometendo o pecado. Interessante, só um adendozinho, quando você falou sobre esse verso, que diz aqui, cadê? Nos quais, que é 2 Coríntios 4:4, né? Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Interessante que quando você falou dessa receita, dessa fórmula secreta, eu lembrei de Gênesis. Quando Deus criou o homem, está ali. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Imagodei. Então, a fórmula ela já estava pronta, era perfeita. Mas o pecado que foi trazido pelo Deus desse mundo ofuscou, manchou o entendimento do homem e da mulher, né? E aí, quando a gente se reporta a Romanos 12:2, que fala sobre as formas, né? Essa ideia da gente voltar ao nosso coração, restaurar uma aliança com Cristo, faz nos limparmos desse entendimento manchado lá atrás, né? Eu achei interessante isso aí. E eu estava lembrando aqui, que eu tinha anotado aqui, é que transformação e conformidade, né? Negócio de conformação não existe. São duas ações onde uma é uma antítese da outra. Uma pessoa que está em transformação, ela está totalmente contrário a se conformar. Certo? E quem está conformado não se transforma. Então, quando Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ele está pedindo que a gente deixe de um estado de acomodação com o mundo, com o que está próximo a gente, com o que está perto da gente, mas que a gente também não fique apático. Não é para mim só não ser igual ao mundo. É para mim não ser igual ao mundo, mas transformar o mundo. E isso está muito na questão de vocês, jovens. Né? A Bíblia diz lá, em Josué disse, né, que vocês têm força, têm vigor para transformar o mundo. E talvez vocês sejam aqueles que mais sejam alvo do inimigo para moldar vocês como o mundo. Porque na época, pode falar, Sinara, porque na época da juventude é quando a gente quer mais vivenciar transformações, experimentar, vivenciar mudanças. Então, são duas palavras, duas ações que uma é contrária à outra. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Certo? E essa palavra transformai-vos, ela também vem de um grego, tá? Olha como eu estou, pesquisadora. Né? Que significa metamorfó. É isso, tia Nina? Obrigado. E vem... ela origina a nossa metamorfose. Né? E a nossa metamorfose é mudança de... Né? Pensamos aí logo. Quando fala metamorfose, os nossos... Né? Pensa logo em quê? Numa borboleta, né? Então, assim... Esse é o mesmo verbo também usado por Mateus e Marcos quando eles falam da transfiguração de Jesus Cristo. Então, a gente precisa transformar a tal ponto de mostrar para o mundo a metamorfose de uma vida com Cristo e de uma vida sem Cristo. Por isso que a gente vai viver em situações como essa que a gente falou aqui antes de começar o nosso bate-papo, diárias.
São conflitos diários. Alguém quer falar? Pode falar, gente. Pediu, Sinara. É porque ela chegou na metamorfose, né? Interessante que existe um outro existe um complemento aí, Pode falar. que é a metanoia, a Sim. mudança de mente. E nós ativamos a nossa metamorfose a partir do momento que nós nos colocamos à disposição e com o coração quebrantado para vivenciarmos essa mudança de mente, né? Por isso que Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso aí, que é metanoia. Que é né? metanoia. E por isso que aquele que foi homossexual no mundo, a partir da mudança de mente, ele vai mudando a sua forma também. Sim. O seu comportamento, o seu jeito. O viciado em drogas, em sexo, em álcool, ele vai mudar o seu entendimento. Então, a sua forma vai se transformar em uma forma mais agradável, mais limpa. As pessoas vão conseguir enxergar através da mudança de forma dele, do seu semblante, que a vida com Deus o transformou. E aí está a diferença, porque é tão mais fácil para a gente que está aqui crer na transformação das pessoas do que quem está no mundo. Porque quem está no mundo está cego pelo entendimento do maligno. E nós estamos o quê? Transformados pela renovação da mente de Cristo. É por isso que quando existe a conversão de alguém que está muito acostumado a estar no meio secular, há muita desdenha, né? Foi o que aconteceu muito comigo, né? Os parentes, porque a minha convivência era muito com a família, e foi no lugar mais difícil para você testemunhar. Difícil que eu digo assim, porque eles convivem conosco todos os dias. Porque estar diferente na igreja, no trabalho, é fácil. Quando a gente volta para casa, que está ali, que sabe realmente quem você é. Então o pessoal falava: na lei de crente, está na lei de crente agora, por isso que deixou de sair com a gente. Assim mesmo que falavam, né? Virou crente agora, e aí mudou o comportamento, deixou de beber, deixou de sair. Não, por quê? Eu me transformei. Eu me tornei alguém diferente. Aí eu não sou melhor do que ninguém, mas eu pensei, eu tinha que me afastar, me fortalecer, conhecer da palavra, ter raiz, para quando viessem os momentos, né, perigosos, onde você poderia estar, você suportar. Aí é onde entra a história que eu já ouvi do bambu chinês. Ele cresce 5 anos, o seu crescimento são 5 anos só a base da raiz, são 5 anos as raízes. A partir daí ele começa a desenvolver o seu caule. Então, por quê? Para ele se fortalecer. Então, eu sempre dou esse exemplo, eu sempre trago isso comigo, que no meu início da minha conversão, eu tive que me afastar um pouco da minha família. Não porque eu era diferente, mas eu tinha que me fortalecer porque eu tinha certeza do que eu queria. Esse afastamento... Você quer falar, Sinara? Pode falar. Esse afastamento foi necessário não para você se desvincular emocionalmente da sua família, mas eu acho que para haver uma transformação da renovação da mente, que se dá por meio da conjunção entre a palavra e a presença do Espírito Santo na sua vida. Então, era um momento de você buscar a palavra e buscar a presença do Espírito Santo para que houvesse uma renovação da sua mente, para que você influenciasse no meio da sua família, que foi o que aconteceu, que é o fruto que você colhe hoje. Sinara. Vamos dizer, uma desintoxicação. Eu estava me desintoxicando para aproveitar. Sinara, pode falar. É interessante que mais aqui na frente, em Romanos 12, 21, fala: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Cada uma dessas situações que você apontou aqui são tentações. E como é que a gente vence as tentações? À luz da palavra de Deus. Quando nós deixamos que o Senhor transforme nossa mente através da palavra, Ele nos dá discernimento para isso aqui é uma tentação. Então, através da palavra de Deus, da sabedoria e do discernimento que o Senhor me deu, eu não vou cair nessa tentação. Foi o que aconteceu com o Eupídio na questão da bebida. Isso. John Stott, ele esboça 3 estágios de transformação do cristão. Ele coloca o primeiro, como a nossa mente é renovada pela palavra e pelo Espírito de Deus. Depois, o segundo, quando nós nos tornamos aptos para discernir e desejar a vontade de Deus. E um terceiro, que quando vamos sendo cada vez mais transformados. E é através dessa
transformação, dessa ação é que a gente tem aí, eu acho que a melhor coisa da vida de um ser humano, que é o final do versículo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a gente só pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se a gente fizer as duas ações anteriores na sentença. Certo? Porque não está assim, ó, experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e não se conforme com o mundo. Não está assim. A Bíblia não está assim. A Bíblia não está, experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus depois que você transformar a sua mente. Não, a Bíblia está, não vos conformeis, transformai a vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fala, Tom. Muito obrigado. Porque quando o negócio é bom assim, a gente gosta de falar, contribuir. Falando da situação de eu vou falar seu nome, velho. Vou aprender. Vai falar certo. Eupídio. Pronto, não esqueço mais. Eu passei a mesma situação, né, do que você passou, estou passando recentemente. E eu achei interessante quando você falou isso, porque eu lembrei de um texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14, verso 14, né? Meu Deus. Está vendo aí? O negócio vem Então, a gente está no caminho certo. Há um mistério. Misericórdia. Então, Eupídio, está vendo aí? Evoluir. Esse momento do afastamento, eu compreendi quando aconteceu comigo também, né? Porque você não pode se colocar em julgo desigual. Então, o que é que diz na palavra de Deus? No verso 14 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? É mais fácil você converter uma boa pessoa em uma má pessoa, ou você converter uma má pessoa em uma boa pessoa, né? A nossa imagem e semelhança de Deus, ela foi manchada. Então, a nossa humanidade tende a se inclinar para as coisas ruins desse mundo, né? Das coisas da carne. Até porque, Tom, até porque hoje, né, a Anne me conhece, né, a gente está junto com a minha família. Hoje existe o respeito, porque eles me conheciam como eu era antes, sabiam do meu comportamento, né, com as promiscuidades, né, era muito forte isso, não só bebida, mas prostituição, tudo isso que me envolvia no mundo. Então, quando a minha vida ela foi transformada, quando eu realmente a aceitei, eu tinha que fazer uma escolha. Eu fiz a minha escolha e eu pensei, certa vez, né, uma parte do meu testemunho, uma pessoa, eu andando em Itabuna trabalhando, ela parou, né, aí conversando e tal, numa loja eu comprando a coisa. Você é crente? Eu falei, não. Aí ela, pô, você parece, né, olhou assim, você parece tal. Eu falei, eu repeti, eu lembro como hoje, eu falei assim, eu ainda não sou, mas se um dia eu for crente, eu não vou deixar de ser, mas nunca. E naquele momento, Deus ouviu o que eu falei, não é? Deus ouviu o que eu falei. Só para eu calar minha boca rapidinho, falando sobre a situação de Sinara agora, né, que ela falou sobre as tentações. Realmente, é difícil. Mas é como a Anne falou aqui, que é através da palavra, a renovação da mente. E Tiago, capítulo 4, verso 7, ele nos ensina bonitinho como é que a gente vence a tentação, né? Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos a Deus. E que de forma a gente se sujeita a Deus? Quando a gente coloca em prática a palavra do Senhor no nosso coração, na nossa vida, né? Quando nós escolhemos, de fato, vivenciar essa palavra, que é maravilhosa. Depois, sujeitar-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, porque você só vai conseguir resistência se você tiver conhecimento e prática da palavra. E a terceira coisa, você não precisa nem fazer, é o diabo mesmo que faz. E ele fugirá de vós.
É maravilhoso. Então, assim, a transformação que tem lugar na nossa vida caracteriza o nosso relacionamento com Deus, certo? Porque se você está transformado, você vai o quê? Sujeitar a Deus. E você se sujeitando a Deus é o quê? Você quer desagradar alguém que você ama? Você quer agradar, né? Você jamais quer... Se você sabe que Tom não gosta de alguma coisa, você não vai provocar Tom fazendo o que ele não gosta. Então, quando a gente quer agradar quem a gente ama, a gente faz de tudo que aquela pessoa gosta. Então, quando a gente se sujeita a Deus, a gente busca a vontade de Deus na nossa vida. E a gente eu digo assim, Deus ele fala conosco o tempo todo através da palavra dele, né? É como falar o tempo inteiro. Eu quero saber se Deus vai me abençoar em tal coisa. Na palavra de Deus tem a resposta, né? Nós estamos vivendo um tempo, uma geração que quer ouvir Deus falar através da boca de profeta, de revelação. Eu não julgo, mas eu sei que Deus, ele fala conosco o tempo inteiro através da palavra dele. Basta que a gente examinar as Escrituras, né? Então, quando a gente tem uma vida de transformação, a gente tem uma vida de relacionamento com Deus. Quando a gente tem uma vida de transformação, a gente tem relacionamento conosco mesmo. Não sei se vocês perceberam, mas a maioria das situações que eu coloquei para a gente discutir aqui, as pessoas estavam em confronto com quem elas eram e com o mundo que estava ao redor delas. Então, se eu não estou bem comigo mesma, eu não tenho como estar bem no meio em que eu estou inserido. Eu preciso saber quem eu sou. Não dá para ser crente na escola? Claro que dá. Certo? A Bíblia me orienta o quê? Que eu não posso ter julgo desigual. Então, aquelas pessoas que gostam de beber, aquelas pessoas que usam droga, aquelas pessoas que se prostituem, vão ser meus amigos mais íntimos? De jeito nenhum. Mas eu vou deixar de falar com eles? Não. Por quê? Porque a transformação também envolve a sua relação com os inimigos e com as pessoas que pensam diferente de você. É muito fácil ser crente no meio de crente. É muito fácil ser luz no meio da luz. E a gente tem que trazer à memória que Jesus ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. E o que nós, como igrejas, temos feito muito é abominar o pecador. Então, quando eu tenho uma mente transformada, eu olho para o pecador com a compaixão que Cristo olharia. Porque eu me coloco na empatia, eu sou igual a ele. Porque para Deus não existe pecado, pecadinho, pecadão, existe pecado. O homossexualismo é pecado, mas a mentira também é. O furto também é. Então, Deus olha e não vê assim, porque esse aqui é homossexual, ele está mais sujo do que Tom, que soltou uma mentirinha ali agora. Não. Essa diferença, quem dá é os padrões da sociedade. Mas a Bíblia trata tudo como pecado. Então, quando eu tenho uma transformação de mente, eu também sei me relacionar com os meus inimigos, eu sei me relacionar com a autoridade, eu sei me relacionar com os irmãos na fé, eu sei me relacionar com tudo. E aí eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Perdão. Pode falar. Rapaz, quando você falou de pecado e falou da mentira, se nós observarmos, nós vivemos em uma batalha cósmica, que é a verdade de Deus contra as mentiras do mundo. E certamente todo pecado é enraizado em uma mentira. O pecado do homossexualismo. Ele quer ter um relacionamento com alguém do mesmo sexo. É mentira. Quando alguém trai o seu cônjuge, sua mulher, sua esposa, ele está tendo uma relação A sexual. prostituição é mentira, porque ela quer ser amada e está ali. Isso. Né? Tudo é uma mentira. É isso aí. Então, todo pecado tem a mentira como base, né? Então, o que eu trago hoje, assim, para concluir? Para não ficar... Apesar de que o papo está gostoso, mas para não ficar enfadonho.
nós não somos e nem precisamos ser camaleão. A gente precisa se transformar. Camaleão, ele se adequa fácil nos ambientes que ele está. A gente não é para se adequar nos ambientes que a gente está. Eu não posso ser a Anne queridinha da balada e a Anne queridinha da igreja, a Anne queridinha da família. Muitas vezes eu vou ter que chocar a minha família. Muitas vezes eu vou ter que ser excluída do meu grupo de amigos. Porque eu não sou camaleão. Eu não posso imitar o mundo. Eu tenho que transformar este mundo. Você que está com o microfone. Dá uma lida em 1 Coríntios 7:31 para mim. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. A aparência do mundo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Jamais passará. Então, o que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês hoje foi essa mensagem, foi esse bate-papo, foi essa discussão, lembrando que a gente precisa estar alicerçado na palavra de Deus para fazer a diferença, para ser transformado e para transformar vidas. Porque não pensem vocês que nós não somos observados 24 horas. Porque nós somos observados 24 horas. E não pensem vocês que o que vocês fazem aqui hoje não vão fazer diferença na vida de pessoas daqui a 10, 20 anos. Né? Porque faz. Eu lembro que na escola eu era chamada de a beata, né? Porque eu tenho um irmão gêmeo, meu irmão curtia tudo e eu não curtia. Eu não ia para essas festinhas, eu não fazia, não experimentava o loló, porque isso aí, vocês sabem que é normal no meio, né? E eu tinha um colega que ele fazia muita chacota, não era pouco não, né? E eu fiquei muito feliz. Meu marido sabe disso, que a gente encontrou ele anos depois. Eu fui convidada para o aniversário dele de 40 anos, na fazenda dele. Estava morando em Teixeira, ele mandou o convite, e fez questão que eu fosse. E, coincidentemente, né, eu estava aqui em Ilhéus, e ele chamou a turma toda da escola. A turma de 1994, para vocês contarem minha idade aí. Mas o que me deixou feliz foi quando eu cheguei, ele falou assim: graça e paz, minha irmã. E eu olhei para ele e falei: sério? Ele falou bem assim: Anne, você não sabe o quanto você me influenciou. Porque ver a diferença que você tinha, né, em relação às outras é bem complicado para a gente que está no mundo. Mas quando a gente tem uma mente transformada, é experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não que eu hoje me sinta melhor do que as minhas colegas, mas a maioria delas que viveram os prazeres que o mundo oferecia como grandes, não tem a vida que eu tenho hoje e que talvez olhem e falem bem que eu queria estar assim. Então, é uma questão de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E vale a pena. Certo? Eu trouxe uma lembrancinha para vocês. Bem sugestiva, viu? Cadê pastor Robson? Você vai me pegar. Com uma paçoquinha. Então, bem sugestiva com São João, tá? Mas tá assim, ó. Todo dia eu preciso me perguntar: estou sendo moldado dia após dia à semelhança de Cristo? Ou será que estou sendo conformado por este mundo? Estou rejeitando todo tipo de comportamento que é contrário à vontade de Deus? Ou estou deslumbrado pelos valores pecaminosos e transitórios desse mundo? Tenho compreendido a severidade da ameaça mundana que me cerca? Tenho me lembrado que o mundo jaz no maligno? Ou será que tenho tomado o modelo do mundo como molde para a minha vida e me esquecido que a má companhia corrompe o bom caráter? E aí tem um versículo, 1 Coríntios 15:33. As palavras que saem da minha boca, os livros que eu leio, as músicas que escuto e reproduzo, e os relacionamentos que construo,
revelam que sou alguém cuja vida está diariamente sendo transformada mediante a renovação de uma mente alinhada à vontade de Deus? Ou essas coisas apenas revelam que eu sou mais um que entrou no esquema deste mundo? Eu fiz tipo um marcador para ficar dentro da Bíblia. E quando todo dia você pegar e dar uma lida para te lembrar. A gente teria muito mais para discutir, mas eu acho que o tempo já acabou. Então eu agradeço a oportunidade e peço que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Ana Valentina, distribui para mim, filha, um para cada. Rapaz, muito obrigado, Ana Valentina. Você é palmeirense, né, Ana Valentina? O pai é palmeirense. Enfim, gente, que maravilha. Graças a Deus que eu estava aqui hoje, presente, porque eu acredito que todos que estão aqui, tanto aqui na roda, como o pessoal que está aí no bastidor, Marissa, Micael ali no som, Marissa na multimídia, Clícia, Tirá, Nina, a nossa irmã Fátima, tia Fátima, todos foram abençoados. E eu agradeço a Deus. Sim. Deixa eu só citar uma coisa aqui. É muito difícil falar numa Unijovem onde o presidente é seminarista. Se não é... Eu não sou não, miséria. Sou não. Enfim, gente, a Unijovem, em nome da Unijovem, gente, quero agradecer, Anne, essa oportunidade que você nos deu também, que Deus nos deu, de estar compartilhando aqui conhecimento, a palavra de Deus, e que possamos, de fato, estar renovando o nosso entendimento a cada dia na palavra do Senhor. Que nós possamos ter a constância que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no último verso, que é o 58. Firmes e inconstantes no trabalho do Senhor, porque o trabalho no Senhor, no reino de Deus, ele nunca é vão. Né? Gostaria que, se alguém quiser falar alguma coisa, que fiquem à vontade. Viu? É um tema que ele vai sempre estar em evidência. É um tema que ele vai sempre estar em evidência, né? Porque não há como a gente estar levando uma vida cristã sem se transformar a cada dia, né? É todo dia uma transformação. Cada dia a gente tira algo de nós que incomoda ao Senhor e a gente coloca aquilo que é a perfeita e a vontade do Senhor. E não é fácil. Não é fácil falar eu sou crente. A gente sabe disso. Que talvez para quem tenha vindo de um lar cristão, desde os seus primeiros passos, e aqui eu tenho a minha filha, a gente sempre pede ao Senhor sabedoria para ensinar os caminhos dele para a Valentina, né, para que ela possa não só ver a palavra e ler e acreditar, mas que ela veja em mim, Anne, o comportamento cristão, exalar esse perfume. Tem um cântico eu acho que é de Eixe lá, que a gente já cantou algumas vezes aqui na igreja, que eu sempre trago isso, né? Que tem uma parte da música que fala assim: quero que os meus filhos saibam que eu sou amado e que através de mim eles conheçam o teu cuidado. Então, assim, que ela sempre possa ver em nós o caminhar cristão. Né? Não é fácil isso. Amém. Então, para encerrarmos, misericórdia, vamos estar elogiando o nosso Deus. Convido para que eu Pídio, possa nos ajudar a estar louvando junto conosco. Vamos pedir ao Senhor para que Ele esteja sempre nos preenchendo do Teu Espírito e que possamos ser segundo o coração de Deus. Crie em nós, Senhor, um coração puro e caminhos retos. Crie-me, ó Deus, crie-me, ó Deus, um coração puro.
e renova, o Espírito inabalável. Enche todos nós. Enche todos nós com teu Espírito. Enche todos nós. Enche todos nós com teu Espírito. Quero aprender com os meus erros. Cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Crie-me, ó Deus, crie-me, ó Deus, um coração puro. Renova o Espírito inabalável. Enche todos nós. Enche todos nós. Teu Espírito enche todos nós, enche todos nós, Teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração. Mais uma vez. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo mais de Ti, Senhor, através da nossa irmã Anne e por esse bate-papo promovido aqui, Senhor. Muito obrigado por tudo que nós aprendemos e que o Senhor possa nos dar força, Senhor, para que possamos ser luz neste mundo, que nós possamos alimentar cada vez mais o nosso espírito para que possamos ser fortes, Senhor, e resistir às tentações que esse mundo nos oferece, Senhor. Sabemos que ser jovem hoje, neste mundo que vivemos, não é fácil, mas nós entendemos que nós somos templos do Espírito Santo, Senhor, e que o Senhor habita em nós e que através disso nós poderemos impactar a vida de outras pessoas. Muito obrigado, Senhor, por tudo que vivemos aqui. Nos leve em paz para os nossos lares. Abençoe também a todos que estão acompanhando pelas redes sociais, Senhor, este estudo, e que também possa ser edificado, Senhor, através dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém.